Olá, você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo. Quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP. Tá na tela para você aí. Você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo. Então tá aqui o simulado para você, ó, com todas as questões focadas no edital, português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso para você, legislações, tudo focado aí com base os assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP. São 5 simulados. Ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões. Treine muitas questões, você consegue ver o perfil. Inclusive, a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade. Clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí, ó, para esse QR Code que está na tela para você aí. Um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí. Já pegue o seu material de anotações. Vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima. Um abraço, tamo junto, fique com Deus aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais! Fala, turma, tudo certo? Professor Marlon trazendo aí para nós GCM de Nova Lima, nosso Vale Tudo, coisa boa e pessoal, estou mais que animado porque eu gosto de gravar Vale Tudo, porque é o dia que eu coloco da banca na reta, igualzinho foi em GCM de Vitória, que saiu 80% das questões de uma aula como essa. Eu espero, né, se Deus quiser aí, né, se for da vontade de Deus, vai sair pelo menos aí uns 60% da prova ou até mais, né? Dependendo da vontade de Deus. Então, pessoal, você que é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para notificações de mais aulas como essa. Deixar o seu polegar aí, o seu like e comentar no vídeo, pessoal. Dar um feedback ou próxima aula aí que você quer ver aí, né? Qual aula você quer ver aí, se quer questões e tudo mais. Ô, pessoal, e também, né, faça a boa vontade de sempre voltar. Toda aula de revisão que te ajudou, que foi boa, volta aqui, comenta, agradece, né? Você não é obrigado a fazer isso não, mas assim, valoriza meu trabalho, sabe? Me incentiva a voltar e trazer mais questões, trazer mais gabarito, tá bom? E também dá uma passada no meu Instagram, né? @professor.marlon e no Instagram do Vale, vale.concurso, né? Simbora aí. E, pessoal, o que tem de maneiro aqui que a gente já começa, né? A gente vai ver a parte de hardware e software que está no seu edital. E de hardware a gente entende que é a parte física do computador, tá? Ou seja, aquela parte tangível, né? Que eu coloco a mão, que eu consigo encostar, tá? E isso aí é o nosso hardware. Nós temos também o software, tá? Que o software ele é a parte lógica, intangível. Eu não consigo colocar uma mão no software, né? São os programas, né? São os sistemas operacionais, os utilitários e por aí vai. Dos hardwares que a gente tem conhecimento, a gente tem os processadores, né? Que todo computador ele tem que ter um processador para funcionar. O processador eu já vi aí ser chamado de CPU, tá? Central Processment Unit, escreve dessa forma aqui. Eu vou ter que simplificar isso aqui, porque é muita coisa para trazer na aula. Ou, olha só, o CP, Unidade Central de Processamento. Você viu no concurso, processa, aquele que faz os cálculos e tudo mais, é o processador, tá? Além disso, nós temos as memórias, tá? E vai no plural, porque é muita memória, inclusive. Vai ter o slide que eu vou falar delas, tá? Nós temos também de hardware aqui, além das memórias, nós temos os barramentos, tá? E de barramento aí a gente tem a placa-mãe, nós temos aí de barramento, além da placa-mãe, nós temos os cabos como USB, tá? E por aí vai, o USB inclusive aí é um dos cabos universais aí, né? Diversos dispositivos adotam a tecnologia do tipo USB para barramento. A gente tem também memórias, barramentos, os periféricos, né? Que os periféricos aí são dispositivos até extras aí do computador, né? Os periféricos são os dispositivos de entrada e saída. Aqui na minha mão, por exemplo, tem um dispositivo de entrada.
Por que entrada? Porque ele interage com o computador, ele gera interação com o computador. Temos o de saída, que o computador aí já interage comigo, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, esse aqui entra tinta no computador. O mouse entra com a seta, o teclado entra com as letras, mas o monitor sai com as imagens. Da minha caixa de som sai o som, seguiu? Entrada e saída, e temos o híbrido, que faz duas coisas ao mesmo tempo, como a tela touch do seu celular, que você consegue interagir com a tela ao mesmo tempo que a tela interage de volta com você. Dos softwares, pessoal, nós temos aí os softwares do tipo base, tá? Que são sistemas operacionais, basicamente. O sistema operacional é a unidade básica do computador, tá? Em termos de software, tá? Não em hardware, é simplesmente dizer em software. Por quê? Para eu ter meu computador funcionando, operante, né, bonito, eu preciso do software básico, de um sistema operacional. Meu computador ele não funciona sem sistema operacional. E professor, o que o sistema operacional faz? Ele gerencia o software, ele gerencia o hardware, tá? Ele também gerencia dispositivos, tá? Basicamente, a gente tem a arquitetura aqui, né, de funcionamento. Aqui no mais básico, né, nós temos o hardware. Um pouco mais acima nós temos o nosso queridíssimo kernel. Mais acima nós temos um gerenciador de software, tá? Não vai dar para escrever tudo não, mas vocês tendem a entender isso aqui. Aqui nós temos uma interface gráfica, famosa GUI, né? Graphic User Interface, uma interface de linha de comando. E aqui acima nós temos, né? Melhor, fica uma forma muito geral. Não. Aqui acima nós temos o usuário, ou seja, quem está interagindo com a máquina. Como é que funciona essa arquitetura aqui? Abaixo de tudo nós temos o hardware, né? O hardware ele tem uma linguagem de comunicação de código muito baixa, né? De baixo nível. E aí ele precisa de um intérprete, de alguém para traduzir ele para ele funcionar. E aí que entra quem, pessoal? Quem seria o intérprete aqui do hardware? O kernel. O kernel, ele é o que, professor Marlos, já que estamos falando de sistemas operacionais? É o núcleo do sistema operacional, é o nosso querido kernel aqui, e vamos acelerar nessa aula aí, tá? E o kernel, além de ser o núcleo do sistema operacional, ele consegue traduzir essa linguagem de baixo nível. Ele interage aqui com o gerenciador de software, que aí sim ele toca o boteco das coisas que estão acontecendo no meu computador, né? O gerenciador de software aí, se eu abrir um programa do Word, ele vai gerar essa interação com o kernel vai passar essas coordenadas para o hardware, tá? Então é algo que funciona mais ou menos dessa forma. O gerenciador ele interage com o kernel interage com o hardware interage com o kernel e o kernel troca essa informação com o gerenciador de software e tudo isso funciona. Ao final, nós temos interfaces para o sistema operacional. É fato que um sistema operacional ele pode adotar uma interface gráfica, né? Que essa interface aí mesmo que você está vendo essa aula, você está vendo essa aula através da interface gráfica. Ou seja, tem os ícones, tem os arquivos aí, tudo bonitinho para você ver. Ou uma interface de linha de comando, né? Que é só um monte de letra na tela. Lembra do Matrix aí, tá? E por fim, nós temos aqui o usuário, que ele está aqui no topo, porque ele interage com isso aqui, né? Então, o usuário interage com a máquina através de uma interface gráfica, né? Que o usuário interage. E isso aí passa por um gerenciador de software, que gerencia todo esse boteco, passa para o kernel, que passa para o hardware. O hardware entende essa requisição, devolve para o kernel, devolve para o gerenciador de software, e aí tudo isso aí, ou por uma interface gráfica, ou por uma interface de linha de comando, é devolvido para o usuário entendendo que tudo funcionou. Beleza? Nós temos também, já que foi cobrado no seu edital, a arquitetura de funcionamento do sistema. Vou só apagar tudo aqui, pessoal, tá? Porque já que a gente está falando de software, de hardware já foi falado. O meu sistema ele funciona da seguinte forma, tá? Os sistemas computacionais de acordo com a arquitetura de von Neumann. Tá? Nós temos uma memória. É gerada uma entrada de dados. Então, é gerada uma entrada de dados. Essa entrada de dados passa pelo meu processador, passa pela minha CPU, que interage com a memória, que a memória interage de volta, né, quando necessário, e isso gera uma saída de informações. Tá? Isso é a arquitetura básica de von Neumann. Nós vimos que existem os softwares base, os softwares aplicativos. Aí dos aplicativos nós temos gerenciador de texto, nós temos editor de imagem e tudo mais, tá? Aplicativo é aquele software que eu uso basicamente como uma ferramenta para trabalhar no meu computador, não necessariamente como uma ferramenta, mas às vezes para um lazer, né? E nós temos também os softwares utilitários,
que esses utilitários eles vão exercer alguma função para mim de utilidade dentro do sistema, seja um antivírus, seja um desfragmentador de disco, um compactador e descompactador de arquivos, tá? Beleza. E aí, igual eu falei com vocês, memória eu tenho que falar, né? Porque é um assunto interessante. Quanto mais acima na nossa pirâmide, maior o custo, maior a velocidade, menor a capacidade. De primeira mão, nós temos as memórias do tipo registrador, que são internas ao processador aí, tá? Beleza? Essas memórias, inclusive, têm muito pouco armazenamento, são muito rápidas, porém, custam demais, né? Também, né? Memória ROM, que é a memória de apenas leitura ROM, é uma abreviação de Read Only Memory. É uma memória que apenas lê, ela não grava, tá? A EPROM é uma memória ROM aí, por dizer, eletrônica, assim por dizer. A cache, nós temos a do tipo L1, que é mais interna ao processador, e a L2 é um pouco mais externa, né? Fica aí na parte mais interna do processador e tudo mais. A cache dos componentes, a L2, já fica aí mais ligada à memória RAM e tudo mais. Nós temos a memória principal, que em si é a memória RAM. A RAM, que significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E nós temos as memórias secundárias, galera, que é um monte de tipos de memória. Nós temos o HD, nós temos o SSD, nós temos o pendrive, o cartão de memória, o CD, o DVD e cacetada vai de memória, porque são muitas, tá? De memória secundária, eu tenho a dizer para vocês o seguinte, tá? De memória secundária aqui. Que essas memórias, tá, pessoal? Elas guardam informação, assim como também nós só temos dois tipos de memórias que guardam informação, tá? Nós temos a memória secundária, vou destacar ela aqui, e a memória do tipo ROM e EPROM, que essas memórias aí, pessoal, tá? Elas são não volátil, tá? Ou seja, não voláteis as duas, tá? O que é uma memória não volátil? É uma memória, pessoal, que ela consegue reter informação, ela guarda informação. É isso que é a memória não volátil. A memória volátil, que são todas as demais, tá? Então, se você memorizar as não voláteis, você já manda bem, porque existem poucas aqui. As memórias que são voláteis são todas mais. Então, nós temos principal, nós temos a cache, nós temos os registradores. Essas são voláteis, tá? Ou seja, todas elas, cada uma delas é uma memória volátil. O que é uma memória volátil, professor Marlon? Se eu estou lá usando meu computador, beleza, ó, de boinha, só na lagoa e tal, e aí, pam, problema. Ok. Desligou o computador sozinho. E o que a memória volátil faz? Perde tudo, porque ela não reteu. Então, se ele dizer que ele está usando um computador e as informações estão na memória RAM, estão na memória cache, estão no cache e no registrador, perdão, e o computador desligou de uma vez ou deu um pico de energia, já era. Já eram minhas informações, tá? Agora, se está numa memória do tipo secundária, beleza, reteve. E a memória ROM, né, já retém por natureza, né? Porque ela não altera, né? Não tem como eu fazer regravações nela, então ela fica quietinha no canto dela, que é uma memória de apenas leitura, tá? Lembrando que mais abaixo da pirâmide, né? Sendo as memórias secundárias, a memória de menor custo que a gente tem, de menor velocidade, porém de alta capacidade. Tanto é, por exemplo, que a gente tem HD de 2 terabytes aí, mas você não encontra RAM de 2 terabytes, tá? Nem tem, né? Os periféricos, pessoal. Periférico, nós temos os dispositivos de entrada e de saída, tá? Os dispositivos de entrada, temos teclado, temos o scanner, um joystick, um leitor de código de barras, uma webcam, um mouse, uma caneta digitalizadora, um mousepad, esse mouse ergonômico aqui todo esquisito, fudido, essa mão aqui que eu não sei nem para que serve, né? Ah, não, essa mão aí geralmente, olha que doideira, isso aí é de jogo, tá, pessoal? Geralmente tem isso aí para mapear o detalhe da mão e tudo para interagir com o sistema, né? É como se fosse um mouse também, dá para usar como mouse. Dispositivo de saída. Então, pessoal, entrada, entra dados no computador. Saída, sai dados do computador. Tanto é que sai impressão, sai som. Cuidado para não confundir com microfone, tá? Microfone não é de saída, é de entrada, tá? Que eu envio informação para o computador. A caixa de som, aqui nós temos o fone de ouvido, o monitor, tá? Nós temos aí isso aqui, a danada da banca, nada de chamar isso de tela, chama de monitor.
Nós temos a impressora do tipo plotter, tá? O Datashow, a impressora laser, né, jato de tinta, qualquer tipo de impressora. A única impressora que não entra aqui, pessoal, que ela aí já entra nesse tipo de classificação aqui do meio. E o que seria essa classificação aqui do meio? Nós temos a união, né, dos dispositivos de entrada e saída. E aqui nós temos os dispositivos híbridos, que conseguem ser entrada e saída ao mesmo tempo. Então, o CD, por exemplo, e o DVD é um de entrada e saída, o pendrive, a tela touchscreen, a câmera fotográfica, né? Porque ela tanto tira a foto, como também tem o monitor, o modem, roteador, CD, DVD e impressora multifuncional, tá? Beleza? Vamos dar continuação aqui. Windows 10 e 11, caso aqui como caiu na sua prova for o 10, tá? Vamos pegar as características gerais aqui do Windows 10. O que acontece aqui? O tipo de software do Windows, né, como ele é um sistema operacional, é básico. Ele é proprietário, o código-fonte dele é fechado, tá? Não é aberto, diferente do open source, né, que são softwares de código-fonte aberto, tá? Pelo código-fonte dele ser fechado, né? Alguém é dono disso aí, que no caso é a Microsoft Corporation. Ele é um software pago, você não consegue ele no 0800. Ele é multitarefa, implica nisso aí que o quê? Ele consegue gerenciar várias tarefas, né? Eu consigo abrir mais de uma aba, mais de um serviço, trabalhar em mais de uma coisa, por exemplo. Então eu posso, de repente, né, abrir o PowerPoint, abrir o Excel e abrir o Word, né? Que não vai dar problema nenhum, ele consegue abrir isso aí, isso é a característica de multitarefa, gerenciar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, tá? Preventivo, pessoal, quer dizer o seguinte, e é inclusive uma das modalidades do multitarefa dele, que o quê? Em detrimento de uma tarefa que está funcionando, vamos supor que eu abri o Word e o PowerPoint. Eu estou, sei lá, montando a apostila no Word. De repente, meu Word deu problema, né? Mas o problema fica só no Word, porque esse problema não migra para o Excel. A característica preventiva é separar as coisas, né? Ele coloca em segundo plano meu PowerPoint e fica em primeiro plano meu Word que eu estou mexendo, que eu estou usando, tá bom? Isso aí é o que a gente tem de característica preventiva. Multisseção, pessoal, que dá para logar vários tipos de usuário, né? E acontece, você vê na empresa aí, por exemplo, né? Lá em casa já aconteceu uma vez. Minha irmã, ela queria usar o computador, né? Eu tava nem numa tarefa não tão urgente, eu desloguei da minha conta de usuário, né? Na realidade, eu deixei minha conta de usuário suspensa e ela logou na conta de convidado. Tava as duas contas funcionando. A minha tava lá, né? Só eu voltar que já ia voltar, já voltaria a funcionar, porque tava suspensão. Isso não tem problema nenhum. Multiusuário, né, pessoal? Consegue criar várias contas no computador. Dentre as contas, nós temos administrador, que é a que tem mais privilégios, que pode tudo. Pensa no administrador, pessoal, como dono da casa. Ele pode fazer de tudo. O padrão, pessoal, ele é como se fosse aquele parente, gente boa, né? Que você até deixa dormir na sua casa, mas ele não pode fazer de tudo. O parente, que é gente boa aí, um amigo aí que é gente boa, ele não pode já chegar logo de casa, abrir a geladeira, né? Até que isso aí pode, né? Nós estamos falando um convidado aí, gente fina, que você deixa fazer essas coisas. A analogia é isso aí que eu quero dizer o seguinte: o usuário padrão, ele consegue criar arquivos, ele consegue abrir arquivos, ele consegue renomear arquivos, ele consegue criar pastas e tudo mais. Ele só não consegue o quê, pessoal? Vamos voltar para a analogia da casa. Na analogia da casa, ele não conseguiria, por exemplo, derrubar um cômodo. Ou bater uma laje e construir em cima. Isso aí é coisa que o dono da casa faz, né? Porque, da mesma analogia que o administrador ele pode instalar e desinstalar programas, o padrão ele não pode instalar e desinstalar programas, tá? E também, né, não vamos esquecer desse ícone aqui, que é o ícone de permissão de administrador, né? No caso aqui, perde as permissões de administrador, tipo um escudinho, que só precisa entrar no modo administrador. Convidado, que é muito básico. O convidado, na realidade, pessoal, ele é como se fosse o de fora, né? Você convidou para entrar na sua casa, ele já não pode chegar deitando no sofá, já não pode chegar mexendo na geladeira, tá? Ele tá ali só de visita. O que você oferecer para ele é isso. No Windows é muito diferente. O convidado, pessoal, ele só consegue ali acessar um navegador, usar coisa muito básica, ele não consegue criar arquivo, pasta e tudo mais. O quiosque, pessoal, né, que a gente tem aí que veio no Windows 10, esse aí é um pouco mais recente. Acontece que quiosques de restaurante e tudo mais precisa que alguém vá lá e mexe, né? Coloca para rodar o anúncio e tudo mais, e aí entra numa conta do tipo quiosque só para colocar anúncio.
às vezes só para bater o ponto. E vamos lembrar que o Windows também é multiprocessamento, né? Suporta suporta processador de 2 ou mais núcleos. A capacidade de gerenciamento de 2 sistemas operacionais na mesma máquina é possível, tá? O Windows tem essa possibilidade, tá? De eu conseguir colocar 2 sistemas operacionais na máquina. Eu só não posso esquecer que o quê? Se o meu Windows ele está instalado na partição C, eu tenho que instalar meu sistema operacional novo na partição D, desde que tenha espaço sobrando e disponível para tal coisa, tá? E essa é a característica de Dual Boot. Sistema de arquivos é baseado em NTFS, ou seja, o New Type File System. Nós temos demais sistemas de arquivos, como o FAT, o FAT32. Também temos o ex-FAT, também. Ok. Ele pode ter seu sistema tanto em 32 bits, que é mais básico, mais simples, tá? Esse negócio de bits é a arquitetura do processador, tá? Tem a ver com a arquitetura do processador, então vai de acordo com isso. Ou em 64 bits, que é um sistema que é uma arquitetura de processador melhor, aguenta mais coisas o sistema, então ele aguenta mais memória, aguenta mais tipo de processador, ele aguenta, enfim, gerencia muito mais memória RAM, muito mais memória de espaço, tá? Tem que tomar cuidado quando a banca dizer que o Windows é apenas para computadores pessoais, tá? Porque há versões disponíveis para rodar em diversos dispositivos móveis, tá? E não só em diversos dispositivos móveis, como também são a característica multiplataforma do Windows, tá? Eu consigo ter o Windows hoje em dia não é só no computador pessoal, eu consigo ter no celular, tá? Tem Windows aí até mesmo em videogame, né? O Xbox aí, por exemplo, ele tem uma interface Windows aí, né? Mais basiquinha, tá? Tá na continuidade aqui. Atalhos do Windows, pessoal, é polêmico, cai em todo concurso. Eu tô cansado de falar disso aqui, tá? Eu tô ficando maluco de tanto falar de atalho, porque cai esse negócio, ninguém acredita, tá? A aula da GCM de Vitória, 800 almas viram a aula de revisão, caiu o atalho, quem viu, quem não viu, não viu, tá? Aproveita o momento que essa revisão tá antes dessas revisões, pessoal. Geralmente isso é uma semana antes do concurso, 3 dias antes do concurso. Dá tempo, meu filhote. Dá tempo, filho de Deus, tá? Filho e filha de Deus. Tá bom? Então, pessoal, presta atenção nesse negócio de atalhos. São muitos, tá? Mas um desses aí tem chance de cair no concurso, tá? Eu sei muito bem o que eu tô falando, tá? Beleza, pessoal. Não tem muito o que dizer dos atalhos, é mais textual, tá? Fala um por um numa aula como essa. Que eu tenho aí 1 hora, né? E se bobear, a Angélica, o Fraga e o Denner vem aqui puxar minha orelha, né? Se eu passar um tempo. Então tem que agilizar aqui, não pode demorar muito, pessoal. Também por causa de você, né? Você não tem o tempo todo para ver isso aqui, não. Temos mais atalhos. Cada um, pessoal, tá explicado aqui, tá? Todos, tá? Tá tendo a devida explicação deles, tá? Deixa eu ver. Não esqueci de nenhum. Vamos. Atalho aqui, beleza. Eu quero falar da área de trabalho, tá? Porque a área de trabalho é um negócio que cai, tá? Você pode vir aí ver no seu concurso, beleza? O que acontece na área de trabalho aqui, pessoal? Olha aí que lindeza, né? Nós temos aqui que isso aqui é o plano de fundo, tá? Papel de parede. Aqui nós temos o botão iniciar. Aqui nós temos o pesquisar, o visão de tarefas, a barra de tarefas. Aqui é a área de notificação. Aqui é o central de ações. E bem aqui no cantinho disfarçado é um botão que eu clico para mostrar ou ocultar a área de trabalho, tá? Bom, além disso, eu quero falar que esse Ozinho aqui é o símbolo da Cortana, tá? Eu quero falar no pesquisar, tá? Para você não se enganar com isso, o pesquisar, ele não só pesquisa as coisas no computador, consiga achar qualquer coisa no computador com pesquisar. Só que ele também, hoje em dia, no Windows 10 em diante, tá? Ele consegue pesquisar na internet, beleza? A barra de tarefas, eu quero falar para vocês, tá? Eu posso fixar programas aqui nela. Aqui eu fixo arquivos e atalhos, tá? Coloco aplicativos e tudo mais. Não só aqui no menu iniciar também. Tá no menu iniciar eu consigo colocar pastas, aplicativos, fixar, né? Eu quero falar para vocês se a prova fosse hoje. Olha aqui na bolota dos meus olhos. Você saberia quais programas estão abertos nesse sistema? Abertos. E aí, será? Vou até limpar aqui para você dar uma olhada. Se você não sabe, os que estão abertos são esses aqui. O Windows Explorer e o Google Chrome. Mas, professor, como é que você sabe
Eu sei porque tem uma confirmação visual disso, olha só. Indica que ele está aberto. Não é porque está aberto que ele está funcionando em primeiro plano, porque se ele estivesse funcionando em primeiro plano, ele teria uma corzinha atrás em destaque, né? Indicando isso. E aí, pessoal, falamos o que estão em aberto. Quais desses estão fixados na barra de tarefas? E aí, consegue saber? Bom, os que estão fixados, eu tenho certeza absoluta que é o Windows Explorer e o Skype, tá? Esses dois aqui estão fixados. E estes aqui, professor, podem estar fixados? Podem, mas eu não consigo ter uma certeza visual, tá? Aberto, e isso aí confunde, quando o programa está aberto, não tem como eu ter certeza se ele está fixado ou não. Painel de controle, pessoal. Painel de controle eu quero falar aqui, né? São dois modos de exibição do painel de controle. Sistema de segurança aqui serve, tá, pessoal, para verificar status do computador, salvar backup, backup de restauração, encontrar problemas. Então, tudo que tem a ver com segurança, com firewall, de resolver pepino no meu computador, resolvo aqui, né? Não só... isso mesmo. Tá, rede e internet. Aqui, pessoal, exibe o status da rede, como é que tá a rede, conectar com a nova rede, tudo mais, configurar a rede, resolver BO de rede. Hardware e som, pessoal. Aqui eu resolvo o pepino. Se o meu hardware parou de funcionar, é ali que eu resolvo. Instalar um novo hardware e por aí vai. Programas aqui, eu consigo desinstalar programas, né? Gerenciar os programas. Conta de usuário, olha aqui o símbolo de administrador, tá? Administrador, pois é. Então eu consigo alterar o tipo de conta, eu consigo configurar, deixar uma conta padrão administrador. Aparência e personalização, eu consigo deixar meu Windows mais bonitinho, mais feinho, né? Trocar as corzinhas e tudo mais. Relógio e idioma da região, consigo alterar meu idioma, eu consigo mudar meu fuso horário. E aqui facilidade de acesso é sobre acessibilidade, tá? Aqui outro negócio alternativo, mas beleza. A gente tem uma inovação, por mais que o painel de controle exista, nós temos os configurações, que é uma inovação do Windows, que inclusive de atalho Windows mais I, tá? Ele veio como substituto aí do painel de controle. A ideia dele é essa, né? Vir como substituto do painel de controle, mais fácil de usar e mais simples, né? E aqui nós temos as formas de acessar configurações. Nós podemos ir pelo menu iniciar configurações e nós podemos, pessoal, pela central de ações, né? Lá no cantinho e olha só, todas as configurações, tá? E também pelo Windows mais I. Aqui nós temos de sistema, tá? Sistema mexe com tela, som, notificações e energia. No caso, o brilho da tela, o quanto de energia, de repente, para um notebook, tá? Beleza? Na parte geral do sistema. Dispositivos, pessoal, para instalar e colocar novos dispositivos. Também na parte do Bluetooth, ele mexe. Dispositivo conectado USB. Telefone, né? Se você quiser vincular telefone. Rede de internet, mexe com Wi-Fi, VPN, rede de escada, modo avião. Personalização, posso alterar o plano de fundo, tela de bloqueio e tudo mais. Aplicativos, desinstalar. Definir qual que é o aplicativo padrão, tá? Recursos opcionais. Conta que eu gerencio a parte da conta, hora em idioma, jogos. Pois é, por incrível que pareça, tem essa opção aí de jogos, tá? Facilidade de acesso é sobre acessibilidade. Pesquisa, ótimo. Cortana, inclusive o atalho dela é o Windows mais C, você abre ela no modo escuta. Privacidade, privacidade, pessoal, só dando uma adenda aqui, privacidade não é sobre bloquear o computador. É mais sobre você permitir ou não que certos programas tenham acesso aos seus dados. E um desses aí inclui o próprio Windows ter acesso a isso, tá? E atualização de segurança, né? O famoso Windows Update, nós temos aqui. Beleza? Os caracteres que não são permitidos no Windows, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui mais à frente. Não coloquei, então vamos embora. Os caracteres que não são permitidos no Windows, pessoal, o Windows ó chegou e falou não baseado, tá? Ó chega, o Windows não é adepto ao baseado. O que seria baseado? Barras, aspas duplas, sinais de maior e menor, interrogação, asterisco e 2 pontos. Todos esses caracteres, tá? A barras, todos os tipos de barras, aspas duplas, a simples pode, sinal de maior e de menor, interrogação, asterisco
Dois pontos. Tudo isso aqui não pode, tá, pessoal? O Windows ele não vai aceitar arquivo ou pasta com isso aí, tá? E outra coisa também, o Windows, pessoal, ele não consegue diferenciar, se tiver escrito tudo do mesmo jeitinho assim, ele não consegue diferenciar qualquer qual, tá? Ele não consegue, por ele ser case insensitive, ou seja, não diferenciar se um arquivo ele está escrito, por exemplo, se eu escrever vale.pdf, vale tudo maiúsculo e vale tudo minúsculo, para o Windows é o mesmo arquivo, tanto é que ele pede para renomear. Aí nesse caso, se você renomear, você vai ficar assim, ó. Ou substituir, né? No caso, pessoal, pode sim existir numa mesma pasta, tá? Se eu tivesse, por exemplo, vale.doc, pode. Repare muito bem que nome igual pode, tá? Nome igual e extensão diferente. E também pode, pessoal, se eu quiser também, eu crio aí, por exemplo, vale, extensão igual e nome diferente também pode. Se eu tiver tipo assim, Pedro.xls, se eu tiver assim, Denner.pdf, pode, tá? Nomes iguais e extensão diferente pode, tá? Aqui nós temos o nome e aqui nós temos a extensão. Isso aí pode, tá? Agora o que não pode é nome igual e extensão igual. Isso aí não vai funcionar. E o arquivo ele é básico, né? O nome dele vem primeiro e a extensão vem depois, e é assim que eu consigo identificar arquivos. Eu quero falar de extensão de arquivo, mas antes eu quero falar de ícone, tá? Pessoal, dá uma reparada nisso aqui. Vocês conseguiriam dizer para mim quais dos ali não são atalhos? Será? Pessoal, atalho, tá? Tudo que tiver acompanhado com esse símbolozinho aqui, você entende que é atalho. Aqui não é atalho, aqui já é o arquivo ou original ou aplicativo original, tá? Se você vê esse símbolozinho assim, tá? É o símbolo de atalho e toma cuidado com isso, tá bom? E aí, pessoal, a pasta, tá? O diretório, isso aqui é um diretório, tá? Isso aqui é um diretório. Diretório entenda como se fosse um endereço para eu chegar em determinado arquivo ou pasta. Então aqui nós temos no diretório C, né? No diretório raiz C, nós temos tanto C, tanto D, tá? Nós temos aqui que fica no usuários, Marlon Faria, desktop. Lembrando, pessoal, cada usuário tem sua pasta de desktop, acessório e tudo mais, tá? Nós temos a pasta C users, C arquivos de programa ou programas file, tá? Que são as principais aí do Windows, tá? Então temos a C Windows que fica nas raízes. E aí, pessoal, aqui nós estamos na pasta dicas para o YouTube, né? Que sempre a que fica no final aqui é a que está aberta. Nós temos também, se eu desse duas contrabarras, no caso, e indicar que é um arquivo ou pasta que está na rede. Lembrando que a pasta organiza arquivos, subpastas e atalhos de programas, e a pasta não tem extensão. E outra coisa que eu quero falar de importante aqui para vocês sobre a pasta, tá? Ela organiza, tá? Mas tem edital, tem banca que chama armazena. Se você não vê organiza na alternativa de armazena, pode marcar aqui, dá bom, tá? Beleza, aqui nós temos essa pasta aqui. As extensões de cada arquivo, e vamos ver se eu tenho tempo. Tenho, graças a Deus, eu espero que tenha, tá? Nós temos a extensão docx, tá? Eu quero dar uma diferenciação, porque quando eu tenho X na parada, indica que essa extensão, pessoal, é do meu Word após 2007, tá? Porque antes de 2007, adotava a extensão doc. Tanto é que é por isso, por causa que é baseado em XML o pacote Office. Então nós temos aqui do PowerPoint, ó, PPS, PPTX, nós temos aqui do Excel XLSX, tá? Que aí veio depois de 2007. Nós temos o ODT aí é do concorrente, né, do Reader. RTF é do Rich Text Format, que o Word inclusive salva, tá? Mas aí ele é do programa nativo que tem no Windows WordPad, tá? .dot é um programa doc com template, tá? T de template, ok. PPS, PPSX, tá? É um formato de apenas apresentação no PowerPoint. O formato de apresentação que eu vou editar é o PPT e o PPTX. Lembrando aqui que o ODT é do Impress, tá? Que é do LibreOffice. O POTX é com template,
O PSM é com macros, tá? Beleza? E o POTM é templates e macros no PowerPoint. Tá bom? Ok. XLS, XLSX é do Excel. O CSV é um formato simples de linhas separadas por texto aí, né? Que também é de planilhas, tem a ver com planilhas. E o ODS, pessoal, ele é do Calculi, tá? De imagens, pessoal, tudo segue normal. Até quando a gente chega nesse GIF aqui. Que esse GIF, pessoal, é uma imagem animada, tá? Animação. De áudio, até aqui, né? Só essas aqui caem bastante, as demais até que caem mais pouco. De vídeo, até aqui cai bastante. exe, tá? É executável do Windows. É um dos arquivos aí que pode conter malware. Se pode conter, pessoal, não é certeza que vai conter, mas uma chance de que vai ter malware ali, tá? Vamos lá. Zip, RAR e 7Z é pasta compactada. Os demais aqui caem muito pouco, tá? Mais importante eu já falei. Lixeira, pessoal. Lixeira, olha só, eu posso apagar um arquivo dando o botão direito e excluir. Ou, né, eu posso, sei lá, dar um Ctrl D, por exemplo, ou del e delete. Agora, se eu quero excluir o arquivo definitivo, tá? Aqui é a exclusão definitiva, que eu vou falar falando para vocês. Quando que o arquivo ele exclui de forma definitiva? Se tem muito conteúdo na lixeira e eu vou lá e esvazio a lixeira, tá? É excluir de forma definitiva. Se esse arquivo ele está numa unidade compartilhada na rede, eu apago ele, ele já vai definitivo. Se ele está numa unidade removível, como pendrive, CD e DVD, se eu apago ele, não vai para a lixeira. Se a lixeira estiver desabilitada, eu apago ele direto, ele não vai para a lixeira. Se a minha lixeira não tiver capacidade, o arquivo for maior que a capacidade da lixeira, ele apagar direto, então é assim que funciona, tá? E o atalho para fazer a exclusão definitiva é Shift, Delete ou Del. Del e Delete depende do teclado. Do caso aqui, o teclado da Vale é Delete, no da minha casa é Del. É o mesmo atalho aí, tá? De apagar. Exclusão definitiva, pessoal, não envia o arquivo para lixeira. Então ele já é apagado direto, né? Não tem como eu vir na lixeira e depois restaurar, né? Que é recuperar o arquivo. Aqui eu tenho um bizu para vocês, tá? De recortar Ctrl X, colar Ctrl V e copiar Ctrl C. Associo o V aí com a tampinha da caneta, o X com a formada tesoura, o C não tem como, né? Associo com a letra C. Porque o que acontece, pessoal? Colar, copiar é uma ação, meio e recortar também. Só que recortar é para movimentar arquivo, copiar eu faço uma duplicata daquele arquivo. Que aí, para finalizar essa ação, eu colo, tá? A área de transferência, pessoal, que a gente tem é um recurso que armazena temporariamente os dados do usuário, caso ele deseje copiar e mover. Né? Isso aí que a gente tem de área de transferência. Como o meu tempo está curto, pessoal, deixei esse texto aqui para vocês, tá? O tempo está bem escasso. Redes, pessoal. Já estamos na metade aqui da nossa revisão. Se você já não deixou o like, não se esqueça de deixar o like. Essa aula está de graça, pessoal. De graça entregando questão para você, meu filho e minha filha. Não deixa o like aí, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais notificações como essa. Por que notificação, professor? Se você vai dar essa aula aqui, eu vou passar. Porque depois tem TAF, depois tem recurso, depois tem a parte do psicotécnico, que a gente volta aqui para dar orientações, tá? E comenta aqui se você está gostando da aula, tá achando bacana, tudo mais, tá? E vamos embora aí. Das redes que a gente tem, já tô até ficando com vertigem aqui, de tanto falar coisa. Vou tomar um café. A PAN, pessoal, que é a rede de área pessoal, ou seja, personal área network, tá? É uma rede de área pessoal, ou seja, a PAN, a extensão dela, tá? É basicamente do tamanho de um quarto, tá? De tão pequena que é. Então ali eu tenho meu computador, uma impressora ligada na rede e pronto. Ou tenho meu computador e meu celular ligado na rede e pronto, já tem uma rede do tipo PAN. A LAN, pessoal, ela é a Local Area Network, tá? A rede local. Uma PAN, pessoal, essas redes aqui, olha, todas essas aqui, o que importa é o tamanho geográfico, tá? Todas essas aqui, o que importa é o tamanho geográfico, ou seja, qual que é a área de abrangência dela, tá? A PAN é a famosa Local Area Network, uma rede local, de área local, tá?
Geralmente o tamanho dela aí de uma escola, de um prédio, de uma corporação, sei lá, de uma prefeitura, né? Então você associa ela como se fosse do tamanho de um lote aí. Tá bom. A MAN, pessoal, e depois eu falo da WLAN, tá? Vou falar da MAN aqui primeiro. Ela já é do tamanho de uma metrópole. A famosa Metropolitan Area Network, ou seja, do tamanho de uma metrópole. O que acontece com a MAN, pessoal? A MAN, você tem o tamanho de uma cidade, o tamanho de uma metrópole, o tamanho de um município, tá? Abrange aquele município inteiro, aquela cidade inteira, aquela metrópole ali inteira. E a maior que a gente tem é a WAN, a Wide Area Network. Essa daqui é gigantesca. Qual que é a extensão dessa daqui? Continente, países, estados, tá? Se é uma rede do tamanho do estado, ela tem que ser WAN. Se ela é uma rede do tamanho, sei lá, de um continente, ou de 2 continentes, de 3 continentes, do tamanho do planeta, ela é WAN. Agora, a gente tem, pessoal, esse WLAN. O que é esse W, né? A WLAN. É o mesmo conceito da WAN, só que agora esse W vem de wireless, ou seja, é uma LAN sem fio. E somente isso. Somente isso, professor. Então a rede local privada, uma rede local, falei rede local privada, perdão. É uma rede local do mesmo jeito, tamanho de um prédio, de uma escola, de uma corporação, mas agora está no modelo sem fio. Do mesmo jeito, pessoal, nós temos WPANs, nós temos WMAN, né? Tudo sem fio, tá? Então nós temos WPAN, WLAN e WMAN. O que muda? Na WPAN é uma rede de área pessoal, só que sem fio. Na WMAN é uma rede do tamanho de uma metrópole, só que valendo de conceito sem fio. Nós não temos para WAN. Agora, essas daqui, o que importa é a estrutura, tá? A intranet, tá? É uma rede privada, tá? Já começa aí, que é uma rede privada, de uma corporação, de uma organização. E só pessoas com credenciais, pessoas autorizadas, que podem acessar. Então, alguém de fora não acessaria de fora essa rede, só dali de dentro. Porque ainda assim o espaço geográfico importa. Então, só dentro daquele lugar, daquela corporação que eu consigo acessar. Porque se eu quiser acessar de fora, eu tenho que evoluir minha arquitetura e ir para a extranet. Eu gosto de dizer que a extranet é uma intranet com um temperinho a mais. Porque o que acontece? Jogou o tempero a mais e agora eu consigo acessar ela de fora. Tudo que tem na intranet eu consigo agora acessar de fora, tranquilo, sem problema. E a internet, pessoal, ela é a pública, né? Qualquer um pode acessar ela. Ela é a rede mundial de computadores, a rede global de computadores. É uma das maiores que a gente tem aí. A característica ela é pública, qualquer um pode acessar. E todas essas daqui, pessoal, tanto internet, tanto extranet, tanto intranet, elas valem-se das tecnologias de internet. Ou seja, as tecnologias de família de protocolo TCP/IP, tá? Então, se dizer que a intranet ela vale-se da tecnologia de internet, é verdade, vale-se sim. Só que você tem que lembrar que o quê? Tanto a intranet, tanto a extranet também são privadas, tá? Agora, a internet não, a característica dela é pública. A pessoa ela é pública, então é de graça? Em tese, sim, né? Você só paga aí, por exemplo, para ter o serviço, no caso, os cabeamentos chegando à sua casa, a infraestrutura de cabos e tudo mais, né, através de um provedor aí. Aí tem vários, tem da Oi, tem da Claro, enfim. Ok? A VPN, pessoal, é a Virtual Private Network, é a rede virtual privada, né? E o que acontece aqui? Eu quero fazer uma virtualização de uma rede privada, basicamente. Sem fazer intranet, sem fazer tudo. Como é que eu faço? Eu uso uma VPN. A VPN, pessoal, ela faz tunelamento, né? Ela deixa meus dados mais seguros quando eu trafego na internet. Então tá eu aqui com o meu computador, né? Eu quero entrar na internet, que o símbolo é como se fosse esse globo mundial aqui. Beleza, entrei na internet. Para acessar, sei lá, outro computador, outro servidor. Por padrão, o caminho normal é feito esse, tá? Mas agora, se eu uso uma VPN, ele vai lá, acessa a internet, só que no caminho ele passa por um serviço de criptografia que faz o tunelamento de dados e consegue acessar o outro dispositivo, tá? E a backbone aqui no final nós temos aqui que ela é a espinha dorsal, né? Que é ela que conecta todas as redes, toda a internet afora aí. Essa é a nossa backbone aí, tá? Ela conecta a rede de ponta a ponta, tudo com fibra ótica, né? Passando por debaixo dos rios, dos mares e tudo mais. Aqui você tem o Brasil, por exemplo. Aqui nós temos os States. Aqui nós temos as Europa. Aqui nós temos a África, o Japão, enfim. O mundo inteiro é ligado com esse negócio. Passa debaixo do oceano, aí liga as Europa aqui, liga aqui, liga aqui.
Não sei se conseguiram entender. Pessoal que tá crescendo. Eu tô um pouquinho cansado, então falei muita coisa. Mas ainda tem mais coisa para falar, né, pessoal? Aqui é o Vale Tudo, meu filho. É o momento de apostar, tá? Vamos embora aí. Os princípios da segurança da informação. Mnemônico, né? Esqueceu na hora? Lembra do mnemônico? Dica. E de disponibilidade, tá? E de integridade. C de confidencialidade. E A de autenticidade, tá? Explicando princípio por princípio, nós temos que a disponibilidade é garantir que a minha informação esteja sempre disponível, sempre lá. Integridade significa o princípio de não alterar. Eu não posso alterar aquela informação, tá? Ou só quem é autorizado que pode alterar aquela informação, tá? Meus dados não se corromperem e tudo mais, manter meus dados íntegros, que eles cheguem no local sem corromper também. Confidencialidade é somente eu e minha parte trocar informação, sem terceiros e sem enxeridos no local. A autenticidade, garantir que sou eu, né? Provar que sou eu aqui naquele recinto, que sou eu que estou sendo aquele usuário, que sou eu que estou enviando aquele documento. Isso quer dizer autenticidade. Tá? Nós temos ferramentas para garantir esses princípios, tá? Na disponibilidade, nós temos o backup, né? Porque o que acontece? Se meus dados caiu, se meu servidor caiu, sumiu tudo, né? Não está mais disponível. Aí, através do backup eu mantenho tudo disponível. O firewall, também nós temos ele aí, porque o firewall, o que acontece? Impedir que minha rede seja invadida, seja atacada, tem intruso ali no meio para derrubar tudo, para derrubar meu servidor, né? Porque o firewall ele atua como se fosse um porteiro da rede do computador, né? Ele controla o que entra e o que sai, né? Através de um conjunto de regras e tudo mais. E sobre o firewall eu tenho um adendo também, não só isso que ele faz, mas o firewall ele pode existir tanto na modalidade software, tanto na modalidade hardware. Nós temos o backup, nós temos o firewall, nós temos o no break. O que acontece? Meu sistema, se ele der pau, se apagar meu sistema, né, eu tenho o no break aí para dar um help aí, que ele é como se fosse uma caixinha com uma bateria, que se o meu computador desliga, ele mantém um pouquinho de força aí para não desligar de uma vez e manter meu sistema disponível. Da integridade, pessoal, eu tenho backup também, né? Mas como que o backup entra aqui nessa explicação para fazer sentido? É porque o que acontece? Se meu dado ele foi alterado, se ele foi mudado sem autorização ou foi alterado, enfim, corrompeu, eu tenho uma cópia dele e ainda mantenho o meu sistema íntegro. E também a assinatura digital, tá? Tô com um pouco de pressa aqui que eu tenho mais coisa para falar, mas isso aqui é assinatura digital, cuidado para não confundir com a assinatura digitalizada, tá? Digitalizada é uma assinatura que eu faço, coloco na impressora e tudo. A assinatura digital é um pouco mais complexo, né? Inclusive, um dos lugares para a gente obter assinatura digital no documento é no site do Gov, tá? Gov.br. Confidencialidade, pessoal, garante ela com criptografia. A autenticidade, pessoal, eu garanto ela com biometria, né? Que são os dados biométricos. Para eu me autenticar, né? Eu posso garantir por certificado digital. Também posso garantir por assinatura digital também que dá. Só abreviando aqui. O não repúdio aí é tratabilidade. Ele é um subprincípio aí da autenticidade, que se eu já me identifiquei, eu não posso mais dizer que não sou eu mesmo. E a conformidade e legalidade se meu sistema eles tem que estar de acordo com a lei, tem que estar de acordo com aquela legislação ali daquele país, aquele lugar que está meu sistema. Então, por exemplo, eu não posso abrir uma empresa tipo Google Drive, né? E sair divulgando os dados dos meus usuários para todo mundo, isso é ilegal, tá? Isso quer dizer a conformidade. E se tudo funciona, pessoal, meu sistema tem o princípio da confiabilidade. Ele só vai ser garantido a confiabilidade se tanto a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade estiver funcionando. Proteção, pessoal, porque tá caindo no edital. Um antivírus, tá? Ele vai proteger seu computador de malwares, tá? Não é do vírus, tá? Um anti-spyware, ele vai proteger seu computador do malware do tipo spyware, que é o espião. O anti-spam, ele vai proteger só e-mail de spams, que são mensagens indesejadas, aí ele já manda para a caixa de spam. O Windows Update segue daquele princípio de manter meu sistema sempre atualizado, sempre em atualização, né? Para garantir tudo funcionando, tudo beleza, tá? O Windows Defender, aí é o antivírus nativo do Windows. A criptografia serve aí para garantir meus dados, né? Inelegíveis, mas aí somente eu ter a chave de descriptografia para eu ler os dados e tudo mais.
O firewall, ele atua aí como se fosse um porteiro da rede, né? Ele faz o controle, eu gosto de desenhar esse murinho sempre, tá? E esse murinho já ajudou muito o concurseiro a mandar bem em questão, tá? Eu falo isso na maior alegria. Aqui nós temos nosso muro do firewall. O que o firewall faz? Aqui nós temos ele aqui. O que ele faz? Eu dou uma lista para ele aqui, né, de requisições, né, que ele pode deixar entrar e sair. Se está chegando uma informação de fora e essa informação não está na lista de estar autorizada a entrar, ele barra. Do mesmo jeito, se está saindo não está na lista, ele barra. Porém, pessoal, eu posso, né, e ele não faz isso sozinho, sou eu que defino essas regras de entrada e saída para ele. Se chega uma informação nova, está na regra de saída, ele deixa entrar, na regra de entrada, perdão. Do mesmo jeito, se está saindo uma informação e está na regra de saída, ele deixa sair, né? Aí o firewall, né, vai depender do usuário, se ele vai deixar tudo aberto ou tudo fechado. Né? Beleza. Os tipos de backup. O backup completo ele vai copiar todos os arquivos sem distinção e pelo fato de copiar tudo no processo é um backup mais lento, tá? Mas em contrapartida a restauração é muito mais simples em vez de que não há distinção do arquivo, tá? Que é fácil na realidade. O backup incremental ele vai copiar somente, tá? Somente, tá? Os arquivos modificados desde o último backup, independente do seu tipo, ou seja, tanto desde o último backup completo, tanto desde o último backup incremental, e pelo fato dele copiar tudo, o processo é mais rápido, tá? Perdão, de não copiar tudo, o processo é mais rápido. A cada cópia é gerado um backup incremental diferente dos demais, só que, galera, a restauração, a recuperação é muito lenta, trabalhosa, tá? É necessário acessar vários backups incrementais para restaurar o ambiente por completo. E o diferencial, ele só copia somente os dados modificados, tá? Do último backup completo. Então, o diferencial, ele só trabalha no backup completo, tá? Então, ele vai pegar a diferencinha que deu no último backup completo, ele não tem interação com o incremental, diferente do incremental, que tem tanto com completo, tanto com incremental, tanto com diferencial. Tá? Pelo fato dele não copiar tudo, é um processo de backup mais rápido que o completo, porém não tão rápido quanto o incremental. Ai, senhor, respirada aqui, eu tenho que até tomar um café depois, que é muita coisa para falar, tá? Pacote Office, nós temos o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e esses demais aqui que se foda, que cai pouco. Eu só quero falar desse aqui, ó. Já que tem o Windows 10 aqui, esse aqui é o OneNote. O que acontece? Se a banca perguntar que ele é um software nativo que já vem instalado no Windows 10, é verdade. Tá? No Windows 10 ele já vem instalado, só no Windows 10. O Word é o nosso processador de texto, o Excel é o de planilhas, PowerPoint de apresentação, Outlook de e-mail. Vamos embora. Pessoal, esses são os atalhos comuns, tá? De Excel, de PowerPoint, de Word. Boa chance de cair no seu concurso. É só isso que eu tenho para falar deles, porque o resto é leitura e é com vocês. O PowerPoint, tá, pessoal? Esse é o tipo de arquivo que ele cria, tá? Que ele salva. Ele consegue sim salvar em imagem, tá? PDF ele só cria, ele não edita. É proprietário e paga, é software aplicativo. O arquivo inteiro, tá? Do PowerPoint não chama slide, é a apresentação. Aqui nós temos inclusive tá da GCM de Sumaré aqui, mas pode levar tranquilo aqui, pessoal. Como o nosso conteúdo aqui de Vale Tudo aqui, tranquilo, que não vai dar problema nenhum, tá? Não vai mudar nada. Aqui nós temos a página inicial, área de transferência, nós temos o colar, o recortar, o copiar, pincel de formatação. Inclusive esse bichinho aqui no Word, a tecla dele é Ctrl Shift C para copiar a formatação. E V, no caso aqui, eu só altero V aqui para colar a formatação, eu não tenho recortar a formatação, tá? Novo slide, fonte, eu posso colocar em negrito, itálico, sublinhado. Negrito é Ctrl mais N. Itálico, que é tombadinho, é Ctrl mais I. Sublinhado é Ctrl mais S. Tá? Sombreado, taxado, mudar o tamanho, alterar a cor, aumentar o tamanho. Parágrafo, nós temos... Oh, Senhor. Nós temos alinhado à esquerda, que é Ctrl mais Q. Nós temos o centralizado, que é Ctrl mais E. Nós temos o alinhado à direita, que é Ctrl
Não, esse aqui é não, justificado, que é Ctrl mais J. Enfim, pessoal, tem uma alinhada à direita que é Ctrl mais G. Não, o centralizado que é Ctrl mais G. Se eu não estiver ficando doido, né? Não. Alinhar à esquerda, à direita, centralizado, Ctrl E. Mas eu falei sim. Ctrl E. Sei lá, pessoal, não tô ficando bem, não. Não, falei. Ctrl G, que é a direita. Centralizado é o... Não, justificado é o Ctrl mais J. Enfim. Já tá batendo uma canseira de tanta coisa que eu falei. Eu quero falar sobre o slide mestre, tá? Que a gente só encontra ele aqui no exibir. O slide mestre é um slide superior na hierarquia de slides, tá? Ele estabelece padrões de formatações que se aplicam aos diversos slides da apresentação. Então, o slide mestre ele permite armazenar uma série de características que ele vai definir como base para os outros. Então, se eu coloquei, por exemplo, uma imagem no slide mestre, ele vai replicar essa imagem para os demais slides que eu vou criar, tá? Beleza? Se eu coloquei um plano de fundo também, ele replica esse plano de fundo nos demais slides. Tá? Aqui nós temos a guia design, tá? Que posso alternar entre diferentes temas, tá? Para o meu slide, né? Que ele vai criar através de uma coletânea. O inserir, eu posso inserir um novo slide, uma tabela, imagens, o instantâneo, que basicamente ele tira meio que uns prints das telas que estão abertas, né, através de um álbum de fotografia, formas, o Smart Art, né, que trabalha com organograma, fluxograma e afins, gráficos, né, de linhas e de colunas. Eu posso colocar a equação, no caso aqui a equação, e não vai fazer conta, eu colocar a equação, vídeo, áudio, gravação de tela, transição, né, que é um efeito, transição inclusive, lembra pessoal, transição é para eu trocar de um slide para o outro, diferente de animação. A animação é para eu colocar um efeito de animação ali, tá? E lembrando, né, pessoal, transição é quadrado e animação você vê estrelinha, tá? Beleza, pessoal? Voltei, tá? Eu acho que o editor deve ter dado um corte nessa parte, né? Deve ter ficado bem evidente, eu tava precisando de tomar um cafezinho. Já tomei uma dosinha que já é suficiente para mim, então vamos embora. Pessoal, alguns atalhos específicos do PowerPoint que a gente tem, tá? O Ctrl D duplica o slide. O Ctrl... não tenho o que explicar muito aqui não, mas os que mais caem em concurso é esse aqui, tá? Lembrando, tá? Se eu tiver aqui as minhas apresentações, né? Vamos supor que são slides, tá? Tem aqui a apresentação 1, 2, 3 e 4. E aí, de repente, a minha apresentação 3 é um slide oculto. Eu consigo transitar pelas setas tranquilamente, né? Na seta direita, da esquerda, né? De um slide por outro. Para cima também eu vou para o próximo slide. Para baixo eu volto para o anterior. Só que o que acontece? Eu estou do slide 2, eu vou transitar para o 3. Se o meu 3 é oculto, eu não vou para ele. Já vai direto para o 4. É assim que funciona o slide oculto, tá? O slide oculto, pessoal, eu não consigo transicionar para ele. Agora, eu consigo começar a apresentação direto no slide oculto? Direto no slide 3? Conseguiria sim, tá? Sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. O que eu não consigo é, de repente, eu tô aqui no slide 2 e vou pro 3, não vai, tá? Da mesma forma, comecei no slide 3, volto para 2 e tento ir para frente, não vai, tá? Não volta pro 3 de novo. Se ele tiver oculto, não. Então, por exemplo, se tiver, sei lá, uma fileira de slides ocultos, né? Vamos supor que temos um slide 1, 2, 3 e 4. O 2 e o 3 são ocultos. Aí eu vou pro lado 1, o 2 não vai direto pro 4, tá? É assim que funciona o slide oculto. O Office, tá? O Office ele é organizado da seguinte forma: colunas e linhas, tá? As linhas é por números, as colunas são por letras, tá? Beleza. Aqui cada pedacinho disso aqui é uma célula, tá? Aqui eu referencio também uma célula, no caso seria essa célula aqui, né? A 1, que é a primeira. Beleza. Os operadores do Excel, tá? No caso aqui, esses operadores são para fazer conta, então de somar e subtrair eu não tenho muito o que explicar. O de multiplicação é esse símbolo asterístico, o de dividir essa barra, o exponencial, para quem não sabe, né? A gente tem aqui, por exemplo, igual 5 na 2, exponencial seria isso aqui, tá? Número elevado ao quadrado, número elevado ao quadrado é a multiplicação do número vezes ele mesmo. No caso aqui seria o mesmo processo, né? Isso aqui é 25. Ok. Os comparadores, pessoal. O comparador vai me retornar valor verdadeiro ou falso. É isso aí que um comparador vai me fazer.
Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, toda a operação aritmética, todo o cálculo, toda a fórmula tem que começar com igual, tá? Porque senão não vai. Se eu chego e dou igual, 5 igual a 5, ele vai me retornar verdadeiro. Aqui é diferente, aqui é maior. Lembrando, tá? Maior ou igual, menor ou igual. O que acontece? Se eu tenho aqui igual 5, maior ou igual a 5, tá? Aqui seria verdade, tá? Da mesma forma, se eu colocasse ele a um 4, também seria verdade. Porque tanto faz o valor ser maior ou igual. Concatenar e juntar. Como é que funciona essa belezinha aqui chamada concatenar, tá? Se eu dou um igual 5, um é comercial 5, infira 55, tá bom? É isso que é concatenar. Se eu colocar aspas, tá? Dou igual 5 mais 5, beleza. O Excel vai repetir isso aqui na célula. Ele não vai calcular. Eu estou dizendo para o Excel, beleza, aqui você para de calcular, tá bom? E se eu colocar, professor Marlon, uma aspa simples, né? Dessa forma aqui. Ele vai repetir até mesmo igual lá na célula, tá bom? Beleza. Referências, pessoal. Os 2 pontos é o I, ou seja, tô aqui bonitinho tendo minha célula, tá? Célula A, B, coluna A, coluna B, linha 1, linha 2, beleza. Nós temos 2, 4, 6 e 8, é o clássico exemplo que eu gosto de sempre usar. Ok. Se eu dou uma coisa, vai ser eu dar um igual soma, que é um comando para somar, do A1 ao B2 e faço assim também. Aí aqui é com 2 pontos. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Tem diferença de um para o outro? Muita, muita, muita diferença, tá? Enquanto nesse primeiro, tá? Eu vou só somar só esses 2 resultados. Que aqui dá 10, né? Porque é o I, né? É um A1 e o B2. E aqui, no caso, é até, então seria este e este. No caso aqui, pessoal, a conta já dá 20. Olha a diferença. O espaço simples, que é de interseção, eu até falaria, mas como esse concurso vai vir tão simples, ele nem cai. Ok, nós vimos o comando de soma atualmente. Vamos ver esses 3 aqui, que são os operadores de medida de tendência central. Média, pessoal, como é que faz a média, né? Vamos supor, vou desenhar outra tabela aqui, bonitinha, a mesma tabela de sempre, né? Por que não? Linha 1, linha 2, coluna A, coluna B, 2, 4, 6 e 8. Se eu chego, deixa eu apagar aqui também. Se eu chego, olha só, eu dou um média do A1 até o B2, tá? Aqui é até. Como é que faz isso aqui? Afinal de contas, você não vai ter um Excel para digitar a fórmula, você vai ter que fazer na mão. E como é que faz isso aqui na mão? Faz o seguinte, ó. Coloca aqui os elementos, tá? Então, a soma dos elementos, 2, 4, 6 e 8, dividido pelo número de elementos. No caso aqui foi 4 elementos, né? Só contar aqui 1, 2, 3, 4 números que foi solicitado. Então aqui primeiro vem a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. É assim que eu opero esse tipo de conta, tá? É a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. No caso aqui, daria 5, né? Porque 20 dividido por 4 é 5. E o MED, olha que cuidado, pessoal. Enquanto média tem que ter acento, MED significa mediana. E como é que, professor Marlon, eu faço a mediana? Muito simples. A mediana, pessoal, é o termo central. Então, naquele exemplo fático ali, tá? Colocar o A aqui, B, 1, 2, show. 2, 4, 6 e 8. Nesse exemplo fático aqui, seria o termo central. Ok. Mas aí eu te pergunto, tem algum número que fica no meio certinho? Não tem. É só em número ímpar que você vai encontrar. Se fosse assim, ó, seria o 6. E nesse caso aqui, como é que faz? Você pega os 2 números que são termos centrais, né?
que estão no meio, quando é par, soma e divide por 2. Aqui nesse caso, 10 dividido por 2, 5. Essa é a minha mediana. E moda, que é o modo, né, o comando modo, é o número que mais se repete. Aqui não tem moda. Mas, se fosse nesse caso aqui, ó. Pergunta a vocês. Qual que é a moda aqui? É o 7. Então o resultado aqui seria 7, por exemplo. Mínimo e máximo. Jesus, já está passando até o tempo. Neste momento, peço a Vale Concursos que me conceda alguns minutos a mais, porque vai valer a pena. Boas chances de cair no concurso, tá? E o concurseiro, meu filho, vocês têm que voltar depois, tá? Porque o que acontece? Eu passo esse tempo na aula, na revisão, vão ali, ó, puxa minha orelha, ninguém volta aqui depois, ninguém fala que a aula valeu a pena e minha orelha fica ardida do mesmo jeito. Então, pessoal, diz aí que valeu a pena, tá? Se Deus quiser, vai valer mesmo. Máximo e mínimo, pessoal. Mínimo, tá? Quando eu trato de mínimo, é valor absoluto. Vamos lá, eu de novo desenhar outra planilha aqui, né? Ok. Se eu chego e digo, ó, máximo do A1 até o B2, qual seria o máximo? O 12, que é valor absoluto. O mínimo, o 3. Agora, maior e menor, inclusive a forma de maior é assim, tá? E a de menor também. Aqui eu coloco o valor, né, o intervalo e uma constante. Por exemplo, ali se eu chegasse e dissesse assim, ó, maior do A1 até o B2 e coloco uma constante 2. O que isso queria dizer? Isso quer dizer que é o meu segundo maior. Então não é 12, nesse caso seria 9. E se aqui ele colocasse 4, seria meu quarto maior. Quem é o quarto maior? Vamos lá, primeiro maior, segundo maior, terceiro maior e quarto maior. Seria 3, pessoal. Olha aí que nem tudo é o que parece. Da mesma forma, se eu viesse e desse no lugar de maior, né? Que o comando, a configuração é a mesma, menor, seria meu quarto menor. Primeiro menor, segundo menor, terceiro maior, quarto menor. Seria o 12. Olha o problema aí. Então, menor e maior são valores relativos, tá? O se, pessoal, eu vou dar uma condição. Por exemplo, nesse caso aqui, né, tá ali meu A2 anteriormente era 6. Ok, eu dei um se, que vai criar uma condição. Se meu A2 for maior que 0, que nesse caso não foi, se for verdade, ele vai colocar o resultado 1. Se for mentira, eu coloco o resultado 2. Nesse caso aqui, qual seria o resultado? Seria 2, né? Porque meu A2... Não, perdão, seria 1, que é verdade. Porque meu A2 de fato é maior que 0. Então, sim, pessoal, ele vai trabalhar o que primeiro, né? Um teste lógico, uma condição, valor verdadeiro e valor falso, tá? Soma-se vai determinar a quantidade de condição, vai somar de acordo com a determinada condição. E olha só que doideira, apagou o slide e voltou. O quantici vai contar, né, de um determinado intervalo de célula, mas aí seria somente a palavra laranja. Conte valores. Contaria tudo que tiver escrito numa célula. Se eu tiver 1, 0, laranja, pepino, qualquer coisa, ele vai contar. E o PROC-V é para encontrar quantas correspondências que teve de determinada coisa. Aqui é autoexplicativo, não tem muito o que eu opinar, tá? Ai, pessoal, é muita coisa, tá? Pelo amor de Deus, pensa num cara que vai ter uma conversa depois com a Vale aqui, tá? Ai de vocês não me ajudar nessa daí, tá? Tá, os browsers. Nós temos o Google Chrome, que é um navegador. Esse aqui se chama Google Chrome. Esse aqui é o Mozilla Firefox. Esse navegador aqui é o Safari. Esse aqui é o Edge. Esse aqui é o Opera. Inclusive tem o Opera GX por aí no mercado. Esse aqui é o Chromium. E esse aqui é o Brave. E esse aqui nem cai em concurso. Tá aqui de gaiata. Ok. Quais são as características de cada um deles?
O Edge, né, os demais, só vou falar dos específicos que caem. O Edge ele é um navegador nativo que vem instalado por padrão no sistema operacional Windows 10, 11 e para cima. Tá? Ele veio para substituir o Internet Explorer. O Mozilla, ele é baseado aí... Não, o Edge, perdão, ele é baseado em Chromium, que foi aí o que foi usado para criar de base o Google Chrome. Não tem muito o que falar, não. É só o Brave aqui, que o Brave... Ele aí, a proposta dele é ser aquele navegador que não coleta registros e dados do usuário. Aqui nós temos os atalhos. Eu só quero diferenciar para vocês. O Ctrl Shift N vai abrir janela anônima em qualquer navegador. Agora, Ctrl Shift P que abre a janela anônima do Firefox. E nem chama janela anônima. Chama navegação privada. Tá? De resto, segue tudo ok. Os buscadores, pessoal, nós temos o Yahoo, nós temos o Bing, esse aqui é o DuckDuckGo, que tem a proposta aí de ser um navegador aí mais anônimo, tá? Que não coleta dados de você, DuckDuckGo. Nós temos o Google, que é o mais fodão, tá? Os navegadores, basicamente, eles funcionam rastreando o conteúdo na internet, no caso usando aranhas, né? Ou web, né? Web spiders, o Spiders, né, também, e aí eles procuram esse conteúdo, eles indexam esse conteúdo, né, quando eles procuram, registram em um banco de dados, e aí fica ali registrado no banco de dados, e o que manda, se um buscador vai ser melhor ou pior que o outro, vai ser a quantidade de conteúdo em banco de dados, por isso que o Google é o mais foda, porque ele tem mais, tá? Eles exibem resultado em base a um algoritmo complexo, autoridade, enfim, já vimos aqui o que importa. Beleza? Graças a Deus, nossa! Tá, fica maluco já. E o edital é pequeno, mas por que foi pesado aqui, professor Marlon? Foi pesado, meu filho e minha filha. Porque eu queria passar o edital todo, e graças a Deus consegui, né? Claro, né, pessoal? Vamos ser sensatos, né? Tem muito conteúdo por aí. O que deu para passar no edital, eu passei, beleza? E, pessoal, eu mudei a foto de perfil, tá? Não é mais essa fotinha de perfil, é uma foto de perfil até melhor agora, mais profissional. Esse aqui é meu Instagram, tá? @professor.marlon. Segue lá, beleza? Não esquece também de seguir a Vale Concurso no Instagram, tá? Também se inscrever aqui no YouTube, deixar o like, se você gostou desse vídeo, tá? Desse Vale Tudo. Se inscrever no canal e apertar o sininho para mais notificações das futuras etapas, como é que vai ser. Deixar um comentário no vídeo, tá? Não se esqueça. E depois eu vou ter uma conversa séria aqui com a equipe da Vale, porque eu passei demais o tempo aqui não da aula, tá? Mas se entregou questão, se entregou gabarito, pessoal, o que vai importar é isso no final, beleza? E pessoal, o professor Marlon vai ficando por aqui, tá? Fique com Deus, boa prova, tá? E que no dia lá da sua prova não dê branco, tá? E você lembre desse conteúdo, que as questões que eu passei aqui, que as coisas que eu passei aqui caem no dia da prova, beleza? Vou ficando por aqui e fiquem com Deus.